Rex Rearman. Eu sou arquiteto. Sou consultor de arquitetura. Eu resolvo problemas. Nascido e criado em Long Island. Trabalho em Manhattan desde 1987. Uma trilha de corpos envoltos em sacos de estopa é descoberto em Gilgo Beach, uma praia de Nova York. 3 anos depois, um cinto de couro preto, uma massa de pizza meio comida e uma série de telefonemas bizarros ajudaram a resolver os crimes. Este caso é particularmente complicado, pois está envolto em muita especulação. O seu desdobramento recente, inclusive, colocou ainda mais dúvidas em tudo relacionado a este crime e aos crimes de um famoso serial killer. Então eu peço por gentileza que preste bastante atenção em cada detalhe. E caso fique com alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários. O meu nome é Daniel, este é o canal Paralelo Metafórico e, caso queira me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é o danielbruno.db. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Em maio de 2010, o desaparecimento de uma garota de programa chamada Shannon Gilbert, de 24 anos, despertou o interesse da polícia do condado de Suffolk. A última vez que a moça foi vista com vida foi quando saiu de casa para atender um cliente. Em dezembro do mesmo ano, depois que a poeira baixou, um policial e seu cachorro estavam de patrulha quando o animal sentiu um cheiro inusitado e levou o oficial até o encontro de um corpo decomposto em um saco. A horrível descoberta levou a polícia a uma varredura no local, que revelou outros 3 corpos. Os restos eram de mulheres que foram identificadas como sendo prostitutas, que atuavam como acompanhantes de luxo de um famoso site chamado Craigslist, extremamente popular nos Estados Unidos. Todas foram vítimas de estrangulamento e tiveram seus corpos depositados em sacos de estopa, os mesmos usados para transportar café. Nenhuma delas, entretanto, se tratava da Shannon. A mãe da desaparecida, Mary Gilbert, se tornou uma das maiores ativistas do caso em busca de justiça e respostas para quem teria assassinado a sua filha. Mas, algum tempo depois, os restos mortais da jovem foi encontrado em um pântano, levando os policiais a acreditarem que a filha de Mary teria morrido por afogamento acidental. Mary não desistiu e lutou até os últimos dias de sua vida em função de trazer à tona a identidade do tal assassino, que ela acreditava ser o famoso serial killer de Long Island. Seu objetivo, entretanto, não pôde ser cumprido em vida, uma vez que foi esfaqueada pela própria filha no ataque psicótico da garota, que era esquizofrênica. Em 2011, o então apelidado serial killer de Long Island, região onde o possível maníaco atuava, teria feito mais 4 vítimas que foram encontradas nas mesmas condições que as outras, só que agora na região de Gilgo Beach. Essa diferença nos locais de desova ampliou a área de busca por um culpado por parte da polícia, expandindo as investigações para todo o condado de Nassau. No dia seguinte, já nessa nova área, outros restos humanos foram encontrados, aumentando o número de vítimas do potencial serial killer para 10. A mídia tentou especular qual seria o perfil mais apropriado para se encaixar como assassino de Long Island, sendo mais provável se tratar de um homem branco que tinha entre 20 e 40 anos de idade e que era familiarizado com a costa sul de Long Island. Além disso, ele deveria ter acesso a sacos de estopa. Outras características relevantes apontadas pelos especialistas é que o tal serial killer deveria ter um conhecimento amplo e avançado sobre técnicas de aplicação da lei e talvez até algum tipo de contato com membros da polícia e do departamento de investigação, sabendo como desviar a atenção exatamente para que ele não fosse pego. O caso movimentou os tabloides policiais da época e até hoje não se tem consenso acerca do responsável pelos crimes. Um dos principais suspeitos, porém,
era James Burke, o chefe de polícia do condado de Suffolk. Em 2016, o ex-policial foi sentenciado a 3 anos e 10 meses de prisão, não por esse crime, mas por ter espancado um homem por ter roubado uma mochila cheia de brinquedos eróticos de dentro de seu carro. Ele ainda apresentou comportamentos extremamente violentos com relação a acompanhantes de luxo que ele contratava, muitas vezes envolvendo sexo brutal. Apesar dos indícios de outros nomes serem apontados como responsáveis pelas mortes, é claro, os investigadores estão longe de encontrar um culpado, mas será? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Como vimos, a história de hoje começa com uma descoberta inusitada, o corpo de Shannon Gilbert, e que revelou um verdadeiro cemitério de um serial killer ou mais. Porém, é importante deixar claro que, segundo a polícia, o assassino de Long Island em nada tem a ver com o assassino de Gilgo Beach ou qualquer outro que atuou na região. Basicamente, os oficiais acreditam que os 2 assassinos em série atacaram em regiões diferentes e que seus caminhos só se cruzaram graças à descoberta do corpo de Shannon Gilbert, mas que na verdade nem era Shannon. Ela foi encontrada algum tempo depois sem vida em um pântano. O corpo em questão era de uma jovem de 24 anos chamada Melissa Barthelemy. Ela morava no Bronx e trabalhava como cabeleireira com um emprego paralelo como acompanhante de luxo. Em 10 de julho de 2010, na noite em que desapareceu, ela se encontrou com um cliente que depositou $900 em sua conta bancária. Em seguida, tentou ligar para um antigo namorado, que não atendeu a ligação. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar dela em uma semana. Então sua irmã de 15 anos recebeu uma ligação, mas não era Melissa. Um homem estranho disse isso. Você sabe o que sua irmã está fazendo? Ela é uma prostituta. Ele ligou outras 6 vezes durante 7 semanas. Ofendia a jovem e desligava. Cada telefonema durava cerca de 3 minutos. O homem sempre ligava à noite, sempre falava com a voz baixa e calma, e só falava se quem atendesse o telefone fosse a irmã de Melissa. Suas ligações eram pura tortura. Ele se gabava de todas as coisas sexualmente explícitas que supostamente fez com Melissa e das coisas que queria fazer com a irmã dela, e até disse que sabia onde ela morava e que estava indo buscá-la. Na última ligação, o homem falou que Melissa estava morta e ele iria vê-la apodrecer por 30 anos. De segunda a sexta, como um relógio, Rex Heuermann vestia seu terno, colocava a gravata, pegava sua pasta, dava um beijo de despedida na esposa e caminhava de sua casa em Massapequa Park até a estação de trem para chegar ao seu escritório em Manhattan. Rex era um homem corpulento, com 1,80 m de altura e pesava mais de 100 quilos. Era uma pessoa difícil de não ser notada por onde andasse, mas para seus vizinhos, ele era apenas um homem de 59 anos, casado e pai de 2 filhos, que se mantinha reservado. Ele era dono de um escritório de arquitetura e consultoria de construção em Manhattan, e sua casa vivia em uma reforma que nunca acabava. Na verdade, a residência onde morava, por nunca ter sido finalizada de fato, sabe-se lá o porquê, era tão assustadora que as mães da região pediam que seus filhos ficassem longe de lá. Rex, seus pais e irmãos cresceram naquela casa e em 1994, com a morte de sua mãe, ele comprou o lugar para morar com a sua família, começando uma reforma que nunca terminou. A residência ficava do lado da Bahia, onde a polícia mais tarde encontraria os corpos. Em 13 de dezembro de 2010, 2 dias depois de encontrarem Melissa Barthelemy, que até então acreditavam que era Shannon Gilbert, mais 3 corpos apareceram na mesma área. Todas as mulheres foram identificadas. Elas eram Megan Waterman, Amber Castillo e Maureen Brainerd Bernes. Os crimes foram apelidados pela imprensa como Gilgo Beach 4 ou As 4 de Gilgo Beach.
Essas 4 mulheres tinham muitas coisas perturbadoramente em comum. Todas as 4 foram jogadas próximas umas das outras, a apenas 150 metros de distância, e cada garota foi embrulhada em um saco de estopa. Era óbvio desde o início que o seu assassino tinha um modus operandi. As meninas eram todas acompanhantes de luxo de um serviço online chamado Craigslist, mas algumas mantinham empregos formais durante o dia. Elas eram bonitas, de estrutura corporal pequena, com 20 e poucos anos, e todas morreram de forma violenta. Amber Costello, de 27 anos, morava em Long Island, cerca de 15 quilômetros do local onde seu corpo seria encontrado mais tarde. Ela tinha menos de 1,5 metro de altura e pesava apenas 50 quilos. Amber dividia um apartamento com um amigo chamado Dave. Ele disse que sempre que ela saía para atender um cliente, pedia para que ele a pegasse no apartamento e mandava que Dave olhasse bem para o rosto do homem, caso algo acontecesse com ela. E às vezes o próprio Dave os acompanhava, esperava que o programa acabasse para levá-la para casa. Em 1º de setembro de 2010, Amber atendeu algumas ligações de um novo cliente. Por volta das 10h30 daquela noite, eles fecharam um preço de $500 pelo programa. Depois da meia-noite, já em 2 de setembro, o cliente apareceu na casa dela. Amber pediu para que ele entrasse e aguardasse enquanto ela terminava de se arrumar. Quando o homem entrou, colocou o dinheiro do programa, que estava em um envelope, em cima de uma mesa do sofá. Então ele viu Dave e, acreditando que ele seria o namorado de Amber, ou o seu cafetão, exigiu saber o que estava acontecendo. O cliente então se virou e saiu rapidamente, deixando o dinheiro para trás. Naquela madrugada, mais ou menos por volta de 1h da manhã, Amber recebeu uma mensagem do tal cliente, dizendo que aquela situação não foi legal. A mulher disse que não gastaria o dinheiro sem que o trabalho tivesse sido completo, e afirmou que eles poderiam combinar de sair novamente. Ele então ligou para Amber várias vezes naquele dia, querendo vê-la, e se ofereceu para buscá-la, mas dizendo que desta vez não iria entrar. Então, por volta das 11h30 da noite do dia 2 de setembro de 2010, Amber saiu de casa sem o telefone para se encontrar com esse cliente. Depois disso, ela nunca mais foi vista com vida novamente. Quando seu corpo foi encontrado, cerca de 2 meses depois, seu amigo Dave descreveu o homem que viu para a polícia. Ele é difícil de esquecer, pois parecia um ogro, um homem grande com cabelos escuros e óculos. Como podemos ver, se assemelha muito com a descrição de Rex Heuermann, mas a polícia ainda não fazia ideia disso na época. E tinha mais, David disse que o cliente de Amber deixou o seu carro, um Chevrolet Avalanche, estacionado na garagem e percebeu que entre a caçamba da caminhonete e a cabine tinha uma espécie de triângulo. Era uma boa pista, mas difícil de rastrear sem mais detalhes. Um dia antes de Amber desaparecer, a esposa, filha e enteada de Rex viajaram para Nova Jersey, deixando-o sozinho em casa. Eles só voltaram 3 dias depois. Você logo descobrirá que as viagens da família coincidiam com os últimos dias que todas as vítimas foram vistas com vida. E esse foi um dos pontos cruciais para a elucidação do caso. Megan Waterman morava em Scarborough, Maine. Ela tinha 22 anos quando desapareceu em Long Island, no dia 6 de junho de 2010. Naquela época, a esposa e os filhos de Rex estavam viajando de férias em Maryland. Megan foi vista pela última vez saindo de seu apartamento para se encontrar com um cliente. Era por volta de 1h30 da madrugada. Segundo dados do GPS encontrados pela polícia mais tarde, o telefone dela deu sua última localização em Massapequa Park e tocou pela última vez às 3h10 da madrugada, perto da casa de Rex. Meses depois, seu corpo foi encontrado a cerca de 24 quilômetros de distância. Ela estava amarrada e com fita adesiva na boca. Maureen Brennan Barnes era uma mãe solteira de Norwich, Kentucky. Ela trabalhava em 2 empregos, como caixa e operadora de telemarketing, e disse à família que estava começando a trabalhar como modelo. Mas como você sabe, sobreviver é mais difícil do que parece. Quando o aviso de despejo chegou,
ela resolveu entrar no site de acompanhantes de luxo, o Craigslist, mas apenas temporariamente, apenas, segundo ela, para pagar algumas contas. Em junho de 2007, ela viajou para Nova York para ver alguns clientes. Uma amiga dela disse que Maureen tinha clientes regulares que ela estava visitando, então era normal que de vez em quando ela sumisse. Alguns dias depois, sua amiga recebeu um estranho telefonema. Um homem disse a ela que Maureen estava viva e bem e que estava em um bordel no Queens. O tal homem descreveu Maureen perfeitamente, então a amiga dela não se preocupou, achando que a amiga iria passar mais alguma temporada lá. O corpo de Maureen, porém, foi encontrado mais tarde, amarrado com 3 cintos de couro, e nos 12 anos seguintes, a investigação do caso esfriou, enquanto a polícia do condado de Suffolk e o Ministério Público lidavam com uma série de escândalos internos. Obviamente, isso dificultou a investigação. Como eu disse no início do vídeo, em 2016, o comissário de polícia da época, James Burke, foi condenado por espancar e ameaçar a matar um homem, injetando heroína contaminada nele. O que esse cara fez para merecer esse tratamento foi o seguinte: o homem tentou roubar uma mochila do comissário Burke do porta-malas de seu carro. Ok, isso não é suficiente para querer matar alguém, mas nesse caso, a mochila estava cheia de material pornográfico violento, que Burke não queria que ninguém visse. Além disso, tinha muitos brinquedos sexuais, sua arma de trabalho e alguns charutos. Foi dito que o comissário também se esforçou para desacelerar a investigação de alguns assassinatos, rebaixando o chefe da força-tarefa e proibindo os investigadores de discutirem sobre os assassinatos, principalmente o de Maureen. Ele também recusou a ajuda do FBI. Após uma massiva mudança de regimento no Departamento de Direitos e Crime do Condado de Suffolk, a investigação dos casos começou a avançar novamente. Em janeiro de 2020, a polícia divulgou uma evidência crítica de que estava escondendo do público um cinto de couro preto com um monograma que estaria ligado ao caso de Maureen. As iniciais eram WH, mas que também, se fosse invertido, seria HM. Mais tarde, foi definido que seria realmente WH e faria referência a alguém da família de Rex Heuermann, ou seja, o pai dele, William Heuermann. Ok, isso seria possível, mas não é uma prova suficiente para ligar o homem ao crime. Porém, com o avanço das investigações, os oficiais se concentraram naqueles telefonemas bizarros que foram feitos. E no início de 2022, uma força-tarefa especial foi formada em parceria com o FBI. Seu objetivo era finalmente resolver o caso de Gilgo Beach, de uma vez por todas. Eles voltaram para a primeira pista real, as ligações provocativas para a irmã de Melissa. Todas as ligações rastreadas pelos policiais levavam apenas a 2 áreas, Manhattan e Massapequa Park, que ficavam a curta distância exatamente da praia Gilgo Beach. Vale lembrar que Massapequa Park era onde Rex morava, e Manhattan, onde ele tinha um escritório. Vai vendo. A partir daí, a força-tarefa trabalhou duro com os dados do celular. Eles combinaram a localização dos telefonemas da vítima com telefones descartáveis, e todas as vezes a trilha terminava exatamente nessas 2 áreas, em Manhattan e em Massapequa Park. Os telefones descartáveis são muito populares entre os criminosos porque são difíceis de rastrear até o proprietário. Mas a força-tarefa tinha outra peça do quebra-cabeça para ajudá-los. Lembra do colega de quarto de Amber, Dave? Ele descreveu seu cliente e seu carro, o que ajudou a polícia a rastrear os registros daquele veículo, que apontavam para Massapequa Park. Quando compararam os proprietários registrados com a descrição de um homem grande, de cabelos escuros e óculos, chegaram a Rex Heuermann, um homem que se encaixava perfeitamente nessa descrição. Menos de 2 meses depois que a força-tarefa foi montada, eles tinham Rex em seu radar, mas precisavam de mais evidências. Então, o DNA foi a pista final que a polícia precisava para selar o destino de Rex de uma vez por todas. Fios de cabelos foram encontrados nos corpos, na fita usada para tapar a boca das vítimas e no saco de estopa. Todos
levaram até Rex. Os policiais vasculharam o lixo da família e conseguiram o DNA de Rex de uma massa de pizza que ele jogou fora depois de um almoço na cidade. O DNA é uma prova forte, mas a força-tarefa queria este caso totalmente blindado. Por mais de um ano, eles observaram Rex secretamente, enquanto os detetives investigavam sua vida de cabeça para baixo e temiam que ele ainda estivesse praticando seus velhos truques. Então, eles olharam os registros de seu cartão de crédito e, através daqueles dados, encontraram a conta do Tinder, que ele usava sob o pseudônimo de Andrew Roberts. Isso levou eles para um telefone descartável com uma conta de e-mail criada em 2011 com outro nome, John Springfield. Lá, eles encontraram fotos de Rex, que ele enviava para seus possíveis encontros. Ele tirou muitas dessas fotos no espelho do banheiro de casa, deixando muito óbvio que Rex Heuermann, Andrew Robert e John Springfield eram todos o mesmo homem. Outro e-mail também foi utilizado por Rex, com o nome de Thomas Hawk. Ele foi usado para milhares de pesquisas na internet relacionadas à pornografia sádica, tortura e pornografia infantil. Como se isso não fosse perturbador o suficiente, aqui está algo ainda mais assustador. Rex estava tentando entrar em contato com os familiares de suas vítimas. Segundo a polícia, ele verificou centenas de nomes online e tentou descobrir onde os pais, os filhos e os irmãos das vítimas moravam, simplesmente para ligar para eles e aterrorizá-los. Rex também estava muito preocupado com o trabalho da nova força-tarefa. Entre março de 2022 e junho desse ano, 2023, ele pesquisou por informações sobre a investigação dos assassinatos de Gilgo Beach. Foram mais de 200 pesquisas sobre o assunto. Bom, então, algumas pessoas podem se perguntar, então Rex Heuermann é o assassino de Long Island? Não. Definitivamente, a polícia diz que não, apesar de algumas pessoas acreditarem que sim. Nos crimes do assassino de Long Island, que citei no começo da história, algumas pessoas especularam de início que ele fosse um chefe de polícia, mas depois veio à tona um nome, John Beatroff, um homem casado, pai e carpinteiro que morava em Manorville, Long Island. Em 2014, John foi preso pelos assassinatos de duas profissionais do sexo no início dos anos 90, Rita Tangret e Colin McNamee. Ambas foram encontradas espancadas e estranguladas a cerca de 20 minutos de onde John morava e a 40 minutos de Gilgo Beach, todas enroladas em sacos de estopa. Mesmo assim, a polícia acredita que possa haver mais de um assassino ligado a todas essas mortes e a outras conexões estranhas entre os casos de Gilgo Beach, Long Island e Manorville. Nos meses seguintes à descoberta de Gilgo Beach, a polícia encontrou os restos mortais de mais 6 pessoas, 4 mulheres, um homem e uma criança do sexo feminino. Apenas 2 das mulheres foram identificadas como sendo Jessica Taylor e Valerie Mack. Como no caso de Gilgo Beach, essas vítimas trabalhavam como acompanhantes. Quase todas tinham uma estrutura corporal pequena e estavam na casa, pelo menos a maioria, dos 20 anos. Mesmo assim, os oficiais são enfáticos. O assassino de Long Island é um homem e o assassino de Gilgo Beach é Rex Heuermann. Além disso, ao contrário das outras 4 vítimas, Jessica e Valerie foram desmembradas. Seus restos mortais foram encontrados espalhados a quilômetros de distância e identificados em momentos diferentes. Apesar de todas essas divergências, existem sim muitas semelhanças, mas de fato não se sabe se todas essas mortes teriam sido realizadas pela mesma pessoa ou 2, 3, 4, até 5 assassinos em série diferentes. Se Rex Heuermann realmente matou todas essas pessoas, então ele teria ceifado mais de 10 vidas. Por enquanto, a investigação está se concentrando apenas nas 4 vítimas de Gilgo Beach, que estão irrefutavelmente ligadas a Rex. Se não fosse pela investigação do desaparecimento de Shannon Gilbert, as outras vítimas poderiam nunca ter sido encontradas. Mas vale lembrar que Shannon não está ligada às 4 de Gilgo Beach. Seu corpo foi encontrado na Ocean Parkway em dezembro de 2011,
a cerca de 800 metros de onde ela foi vista pela última vez. A causa da morte foi listada como indeterminada, mas a polícia acredita que ela foi afogada. Na verdade, morreu afogada, que foi um acidente. Sua família discorda veementemente disso. Por fim, em 13 de julho deste ano, 2023, a Força Tarefa prendeu o seu principal suspeito, no caso Gilgo Beach. Eles cercaram a casa de Rex Heuermann e quando o homem saiu para jogar o lixo, ele foi preso. Na coletiva de imprensa anunciando a prisão, o promotor disse que Rex ficou surpreso e se declarou inocente. A data para o julgamento ainda não foi marcada. Como vimos, está bem recente ainda. Então, é isso. Este foi o caso de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Não esqueça de deixar o seu like e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.